Paz abundante, amados irmãos em Cristo Jesus. Olha, o dia de hoje queremos refletir, já é um texto que nós temos discorrido bastante. Falamos muito sobre Romanos 7, mas hoje no nosso subtema da conferência bíblica, o Evangelho do Reino de Deus, o subtema que eu trago hoje é quem é o homem de Romanos 7? Quem é o homem de Romanos 7? Né? Vamos já ler o texto, Romanos capítulo 7, versículo 15. Diz assim o Espírito do Senhor: porque o que faço não o provo, pois o que quero não faço, antes faço o que aborreço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. 17. De maneira que agora não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque sei que em mim, ou seja, na minha carne não habita bem algum, porque o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que eu quero fazer, mas o mal que eu não quero fazer, isso faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Palavra do Senhor Jesus. Ora, pois bem, amados irmãos, eu queria de forma lacônica mesmo, queria de forma breve, dessa brevidade, desse laconismo, ser mesmo tão lacônico com os irmãos e depois entrarmos na conversa, né, no debate. Amém? Vamos entrar no debate. Eu só vou introduzir Romanos 7 e explicar a posição mais aproximada da Bíblia, porque é um capítulo, poucos capítulos da Bíblia são polêmicos conforme Romanos 7, certo? Então vamos conversar biblicamente, vamos ter conversa biblicamente relevante no tocante ao que diz respeito às questões envolvidas sobre Romanos 7, certo? Tem vários comentários, não é? Que estudam sobre o significado de Romanos 7, né? Tem sido um dos problemas mais discutidos em toda a epístola de Paulo aos Romanos. Mas trouxe aqui duas posições, né? As principais questões em definir a descrição se refere à experiência de Paulo antes ou depois. Então, estudiosos bíblicos dizem que as questões relevantes de Romanos, as principais questões que se encontram em definir a descrição de Romanos 7, dessa luta intensa moral, seria a autobiografia de Paulo. Alguns afirmam assim, que é Paulo fazer sua autobiografia antes da sua conversão. Esse é um grupo que defende, outro grupo defende depois a autobiografia, depois da conversão de Paulo. Será que isso mesmo é certo, biblicamente falando, ou não? A partir dos demais significados de suas palavras relevantes, né, Paulo pode fazer uma luta contra o pecado, com o pecado, em Romanos 7, versículo 7 até 11. Vamos já lá, né, entrando na Bíblia. Estudiosos da Bíblia diferem ao definir de Romanos 7, retrata a experiência de Paulo antes ou após da sua conversão. Se for a posição tomada, o importante é que a justiça de Cristo nos cobre ela permanentemente a sermos perfeitos perante a Deus, né? E Deus permite santificar e nos moldar, conforme Romanos 8, versículo 29. Amados, quando nós lemos Romanos 7, Paulo, ele apresenta essa narrativa como um narrador fictício. Paulo está trazendo um interlocutor oculto. Ele apresenta como é que nós podemos entender a contextualização de Romanos 7. Eu não vou para Romanos 6. Paulo fala em Romanos 6, versículo 1. Entenda só o pensamento de Paulo em Romanos 6. Irmãos, permaneceremos nós no pecado para que a graça de Deus abunde sobre nós? Paulo responde: não, de modo nenhum. Como nós voltaremos a andar no pecado se já fomos libertos dele? Não sabeis, após vós, que fostes mortos com Cristo, morreram no batismo, morreram no batismo da sua morte, e quando ressuscitaste com Cristo no batismo da sua ressurreição, para nós andarmos em novidade de vida, mas não na velhice da lepra do pecado. Vê? Então o contexto de Romanos 6, ele indica sobre uma nova identidade, um novo homem, informado pela palavra da verdade que é Cristo Jesus.
E Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículo 13. Temos nós cridos na palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Nós fomos selados com o Espírito Santo. Então, o crente, o ressurreto, ele creu na verdade, abraçou o evangelho, ele recebe o Espírito Santo para andar na verdade de Deus. O contexto de Romanos 6 fala sobre um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem que foi transformado, uma nova jovem, um novo servo de Deus, uma nova serva de Deus que foi transformada. Versículo 10 fala, Romanos 6 diz: irmão, nós morremos para o pecado, para andarmos em justiça de Deus, para vivermos na justiça de Deus. Versículo 14: o pecado não tem mais domínio sobre vocês, irmãos, que não estão debaixo do pecado, debaixo da lei que vos condena o pecado, mas estão debaixo da graça de Deus, que é Cristo Jesus. Vocês já foram, em outras palavras, Paulo que menciona assim: vocês já foram justificados pela fé em Cristo. Vocês são justos agora pela fé em Cristo, não pela vossa justiça, mas pela justiça de Cristo na cruz. Vocês são justos. Vocês foram santificados na santidade de Cristo. Vocês são santos. Vocês estão a caminhar de glória em glória, aperfeiçoamento da vossa fé, até que cheguem à unidade da estatura do varão perfeito, a unidade da vossa fé, que é Cristo. Agora, Romanos 7, irmãos. Quem é o homem de Romanos 7? O homem de Romanos 7 é um homem carnal. Ele diz assim, olha o versículo que ele explica. Romanos 7:20. Ora, se o que eu faço eu não quero, mas o que eu não quero eu faço, então já não sei o que faço, mas o pecado que habita em mim. Sabe o foco? Esse homem é o homem que vive no pecado, é um homem carnal, é o homem que o pecado habita nele. Diferente do homem de Romanos 6, que foi liberto do pecado e ama a novidade de vida. Então, o homem de Romanos 7 é um homem que está a afirmar que Paulo está a retratar um interlocutor oculto. Esse homem está a lutar com o pecado, está a lutar para sair do pecado, está a lutar para largar o pecado, está a lutar para ser livre do pecado. Só que ele não consegue, porque o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer ele faz. Ele diz assim em Romanos 7:20: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer isso faço. Se o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer isso faço, já não sou eu que faço, diz esse homem, mas o pecado que habita nele. Então, se o pecado habita nele e ele vive no pecado, não é um homem para informado, ainda não é um homem santificado, ainda não é um homem justificado. É um homem carnal. Quem é um homem carnal? Aquele que não entende as coisas do Espírito. Paulo faz a diferença em 1 Coríntios 2, versículo 14. O homem carnal não entende as coisas do Espírito Santo, porque eles parecem loucura. Mas o homem espiritual entende as coisas do Espírito e discerne o bem e o mal. Mas o homem de Romanos capítulo 7, versículo 20, ainda não consegue discernir o bem e o mal, por causa do pecado que habita ainda nele. Porque se discernir o bem e o mal, saberá de que está no pecado, vive no pecado, e precisa se arrepender do pecado e crer em Jesus e seguir o curso da fé cristã, que é a salvação. Então, e esse homem que Paulo fala, ele conta mais abaixo: se o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço, já não sei o que faço, mas o pecado que habita em mim. Ele reconheceu o pecado que habita nele. Então, o homem de Romanos 7 é um homem que habita no pecado e o pecado habita nele. O homem de Romanos 7 não é o mesmo homem de Romanos 6. Então, o homem de Romanos 7, quem é esse homem? É o homem carnal. É o homem que está sob o domínio do pecado. É o homem que o pecado lhe domina, a fornicação lhe domina, a adultério lhe domina, a prostituição lhe domina. Toda obra da carne tem domínio sobre a vida dele, porque ainda não foi transformado por Cristo. É sem transformação. É homem não regenerado. É homem que não foi transformado pela palavra. Não tem relacionamento com o Espírito Santo. Paulo faz menção no versículo 24. Diz assim esse homem: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? 25. Dou graças a Deus por Jesus nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus,
mas com a carne, a lei do pecado. O homem achou a verdadeira libertação, o verdadeiro caminho da salvação, ele achou particularmente na crucificação e na ressurreição de Cristo. Ele no versículo 25 diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo, que me livrará do corpo desta morte. Está aí a resposta. O homem de Romanos 7, ele aponta para Cristo, que é a única solução para tratar os pecados dele, para tratar das feridas dele, para tratar das doenças dele. Cristo é o caminho para a verdadeira libertação do nosso pecado, do pecado da família, do pecado das empresas, do pecado do país, da nação. Cristo é o caminho que liberta homem e mulher do pecado. Esse homem de Romanos 7, ele tinha um problema drástico. O bem que ele queria fazer, não conseguia fazer. Mas o mal que ele não conseguia, o mal que ele não queria fazer, ele fazia. Por quê? Porque o pecado habitava nele. O problema desse homem não é fazer ou não fazer, mas o pecado que habitava nele estava condicionado a não fazer o bem. Atos capítulo 3, versículo 20. Arrependei-vos e convertei-vos dos vossos pecados para que sejam pagados. Atos 2, versículo 42 em diante. Arrependei-vos e credes no Evangelho e sereis batizados em Cristo Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 15 e 16. Então Jesus Cristo começou a dizer, dizendo: arrependei-vos e credes no Evangelho, porque é chegado o Reino de Deus. Arrependimento, se arrependa. É tempo de arrependimento. Arrependimento é você se voltar para Deus, abandonar os pecados, confessar os pecados e decidir se converter na luz de Cristo Jesus. Isso é arrependimento. Então Jesus nos chama para o arrependimento.